E essa noite nós vamos ler bastante a Bíblia. Vocês leram a Bíblia hoje? Vai ler bastante, começar o ano lendo bastante a Bíblia. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés, eu sei que todos conhecem. Quando fala de Moisés, já lembra daquele menino, né? Que colocou na água. Todo mundo se lembra bem da história. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Moisés e quando foi chamado para fazer aquilo que Deus tinha ordenado e as dificuldades que ele impôs diante de Deus. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor em Êxodo 3. Os irmãos permaneçam sentados, porque a leitura vai ser bem extensa. Você pode ficar à vontade. Êxodo 3, a partir do versículo 10. Amém? Que diz? Nós vamos ler bem devagar para os irmãos entenderem. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será um sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão: qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. E este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel, e disse-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto que o vosso tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios quando sairdes. Não será de mãos vazias, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestimentos, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, eu despojarei os egípcios. Respondeu Moisés: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: quem é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela tornou-se em bordão. Para que creia que eu te apareci. O Senhor Deus, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-o, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele o meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te
não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se não ainda crerão, mediante esses 2 sinais, nem te ouvirão a voz, tomareis das águas do rio e derramareis na terra seca, e as águas que o rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: Não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-lhe se alegrará em seu coração. Amém? Até aí. É uma leitura bem extensa, mas eu quero que os irmãos compreendam os propósitos de Deus na vida de Moisés. Certamente, amados, Deus tinha um propósito muito grande na vida de Moisés. Ele, todo o tempo, passou por diversas dificuldades. Logo no início, ele poderia ter perdido a vida ainda bebê, mas o Senhor fez com que deu um livramento na vida dele. Depois, Moisés, vendo o povo do Egito sofrer, ele foi lá, matou das pessoas que batia no povo de Deus. E aí ele teve que fugir por muito tempo, porque ele achava que o povo ia ficar a favor dele. O povo de Israel, só que não, o povo de Israel já começou a falar: vai matar todos agora. E ele, com medo, fugiu para o deserto. Então Moisés já estava estabilizado na casa do seu sogro, já apacentava as ovelhas, já estava muito bem. E de repente, quando ele estava apacentando a ovelha, apareceu em meio a uma sarça ardente. E Moisés, curioso como nós, foi lá ver o que estava acontecendo, que aquela sarça ardia sem parar. E quando ele chegou lá, o Senhor falou para ele. E o Senhor disse: Olha, Moisés, eu te escolhi para que você tire o meu povo do Egito. Eu não quero ver o sofrimento desse povo, chegou até os meus ouvidos. E eu não aguento mais vê-lo sofrer. E aí Moisés, amados, depois de todos os propósitos, todas as coisas que Deus havia feito na vida dele, todos os livramentos que o Senhor havia feito na vida de Moisés, que o Senhor havia o livrado, e ele também tinha passado, porque ele passou um bom tempo com sua mãe ensinou os princípios do povo de Israel, e mesmo assim, quando o Senhor disse para Moisés que ele havia sido escolhido para tirar aquele povo do Egito, quando o Senhor falou isso, Moisés disse ao Senhor: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarão: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Olha só, primeira desculpa de Moisés. Primeira desculpa que ele deu para Deus foi: quem sou eu? O povo vai acreditar em mim? Deus, chegar lá, eu vou tirar vocês do Egito? Você acha que o povo vai acreditar? Aí Deus disse: olha, eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aí você fala: oh, glória a Deus. Glória seja dada mão do Senhor, eu vou. Agora eu vou porque eu tenho que falar que o Deus me enviou. Mas não foi tão fácil assim. Quando o Senhor, amados, colocou para Moisés que ele estava falando, Moisés ainda colocou outras dificuldades. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, e nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Olha só, ele já pensou bem lá na frente. Primeiro ele falou assim: eles vão perguntar quem eu sou. Aí o Senhor fala quem você é, quem me enviou. Aí depois, não vão crer. Eles não vão acreditar.
que o Senhor me apareceu. Aí o Senhor falou assim, olha, você vai levar os sinais. Mostrou para Moisés o bordão. Mostrou para Moisés a mão que transformou, ficou todas em chagas. Mostrou que ainda assim, se não conseguisse entender com esses 2 sinais, vinha também o rio, a água, e transformaria em sangue. Mas mesmo assim, Moisés não foi convencido por Deus. Disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu sou eloquente e nem eu fui dantes, nem ainda depois que falasse o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mais uma desculpa para Moisés. E Moisés, amados, falando ali com Deus, experiência maravilhosa, ele falou assim, nem mesmo agora, eu falando contigo, eu consigo ser eloquente, ou seja, convencer as pessoas. Eu não sou convincente. Eu não sei convencer as pessoas. Eu vou chegar lá e eu vou estragar tudo. Eu não vou conseguir falar. E o Senhor ainda deu a resposta para ele. O Senhor replicou, quem faz a boca do homem, ou quem faz o mudo ou o surdo, ou quem vê o cego, não sou eu, Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei a de falar. Aí vocês falam assim, agora Moisés vai. Agora Moisés, ele vai. O Senhor falou para ele. Mas, amados, foram tantas dificuldades que Moisés encontrou para não ir lá tirar esse povo do Egito. Porque ele via a dificuldade, o problema bem maior do que Deus estava falando. Parece que para Deus seria fácil, mas o problema para Moisés era muito grande. Aí Moisés responde para o Senhor. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar, menos a mim. Aí falou, pode enviar qualquer uma pessoa, mas me tira dessa. Não quero não, Senhor. Pode te enviar aí qualquer uma pessoa. Então, acendeu-se a ira de Deus contra Moisés. E Moisés colocou diante de Deus várias e várias dificuldades. Primeiro, ninguém ia saber quem era ele. Depois, ninguém ia acreditar. Depois, ele não sabe falar. Ele era muito difícil. Ele não tinha a palavra de convencimento. E aí, todos os tipos de dificuldades foram 5 dificuldades que Moisés expôs para Deus. E aí, o Senhor, amados, ele irou. Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, teu levita, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que sai ao teu encontro, vendo-te se alegrará em seu coração. Moisés, tudo que Moisés colocou a dificuldade, Deus colocava a solução. Moisés colocava a dificuldade, Deus colocava a solução. E aí a gente fica refletindo, amados, na vida nossa. Eu estava lendo essa palavra há muito tempo atrás, desde julho do ano passado, e o Senhor falou muito comigo no meu coração. E aí eu fiquei pensando, qual dessas desculpas temos dado para Deus? Qual delas? Como é difícil. Eu sei que vai pensar, eu tenho outras coisas muito mais difíceis que Moisés. Se você for apontar para Deus essa dificuldade, você vai ter outras. Moisés, ele tinha todas as desculpas. Primeiras pessoas que chegassem até ele não saberia quem era ele. Ou seja, se fosse na época de hoje, teria um pastor que colocaria ele lá em cima. Não, é o Deus Todo-Poderoso que está com você. Você vai ter palavra assim. Amados, outras pessoas, simplesmente como Moisés, têm medo. E aí eu pergunto para você, qual dessas desculpas que você pode falar para Deus aqui, como Moisés? O que direi? Eles não crerão? Eu nunca fui eloquente? Escolhe outro Deus, menos a mim. Qual dessas desculpas que você encontrará diante do Senhor? E refletindo o primeiro dia do ano, que hoje, geralmente, eu estava até falando com a minha colega, que todo ano a gente, 2 coisas que você promete, é ser fitness, comer só coisa saudável e a vida espiritual. Aí essas 2 coisas sempre estão na lista de quem gosta de prometer algo.
E ela até riu de mim, ela falou assim, era exatamente o que eu prometi. Como é que você sabia? Mas é de fato. E, amados, e voltando-se para Moisés e as suas diversas desculpas, e voltando-se para nós, nossos dias atuais, que antes Deus tinha o projeto na vida dele. Ele não queria, porque ele encontrou-se dificuldade. E eu te pergunto nessa noite, talvez você pode falar igual Moisés, eu não sou eloquente. Eu não tenho palavras de convencimento. Outras pessoas falam assim, eu não sei cantar. Outras podem falar assim, eu morro de vergonha de estar na frente. Eu também sou assim. Eu morro de vergonha de estar na frente. Mas, amados, o Senhor fala lá em Marcos 16, 15, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí o Senhor aqui em Marcos 16, ele não fala assim, olha, você vai cantar, você vai criar grupo, ser professor de criança. Não, o Senhor fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse ide não é somente para uns e outros. As pessoas não são escolhidas, ó, você vai pregar para todo mundo. Não, e você não, você está separado por outra coisa. Não, você, amados, essa aqui é para todos. Não importa a sua desculpa. Quem vai cumprir? Quem fará o seu id? Quem fará o seu id? Eu, pastor? O seu irmão do lado? Quem fará seu id? Já pensou? Já parou para pensar? Às vezes nós olhamos para a igreja e por que Deus? Por que a igreja está desse jeito? Nós passamos em frente a uma igreja hoje pela manhã e Elisa falou assim, mamãe, as igrejas estão mesmo em decadência, porque a igreja só tinha 3 pessoas. E aí eu fiquei pensando, uma criança de 7 anos já vê essa situação. E aí eu fico pensando, quem vai cumprir o id? Quem fará o id por você, por mim, amados? Será que você, quando Deus teve os propósitos na sua vida, você tem essas diversas desculpas? O mais interessante, a Bíblia diz, ele acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Será que eu vou ter que esperar a ira de Deus sobre a minha vida? Será que você está esperando que o Senhor pese a mão para que cumpra isso? Amados, nós sei que a dificuldade está existindo nas nossas vidas. O tempo está muito pequeno. Talvez é uma das nossas desculpas. Para Deus, eu falo essa. Meu Deus, o tempo está muito pequeno. Como é que eu vou fazer para encaixar mais uma coisa? E a desculpa do tempo tem sido terrível na minha vida, porque eu falo para Deus. Às vezes Deus fala alguma coisa comigo, eu falo, meu Deus, aonde que eu vou encaixar mais essa, meu Deus? Fala para mim. Então, amados, será que eu tenho que esperar a ira do Senhor se acender contra a minha vida, para que eu tome atitude e creio que o Senhor falou com você, falou comigo? Muitas vezes, amados, a gente quer ouvir de Deus que outra pessoa fale, mas eu tenho convicção que Deus fala com cada um de vocês, com cada um de nós. Às vezes o inimigo quer falar, não é só o seu pensamento, é só pensamento. Você não quer ouvir a voz de Deus, é só apenas pensamento. Mas é o Senhor falando com você, é Deus te cobrando. É Deus falando até quando vai ficar no seu cantinho. Porque arregaçar a manga cansa. Tomar atitude, ficar na frente cansa. É mais confortável só ver. Gostoso é assistir. Claro que é, eu falo por mim, eu não estou falando por vocês. Essa palavra, antes de falar com vocês, o Senhor falou comigo. Eu apenas li esse texto lá em janeiro do ano passado. Que eu comecei a ler a Bíblia novamente. E aquela palavra foi falando no meu coração, eu anotei lá na minha agenda, está lá anotada. E o Senhor fala para a igreja, e eu falo, Senhor, eu não quero falar. Eu não quero, Senhor. E o Senhor fala para a igreja, e o Senhor me cobra tão grande, amados. Eu estou falando isso porque antes de vocês, Ele falou comigo. E eu sei que o Senhor quer que nós cumprimos o id. Não adianta fugirmos da responsabilidade que Deus tem nos dado.
Cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós, diante de Deus, nós não estamos aqui para brincar de crente. Nós não estamos neste mundo somente para dizer que somos crente. E às vezes eu fico pensando quantas pessoas ao redor sabem que você é dessa igreja. Quantas pessoas sabem que você é da Missão Vivos. Talvez você nem fale porque tem pouca gente, eu nem vou falar. Amados, o ID não é só para nós, só para um e outro. O ID é para todos. E quanto mais os tempos atuais, que pessoas estão morrendo em depressão, morrendo porque não tem amor mais à vida, morrendo, toda pessoa que você conversa, ela toma medicamento. Luciana sabe bem mais do que eu. Todas as pessoas que você conversa, quando você acha que ela é bem resolvida, ela fala, eu tomo remédio para dormir. E aí você simplesmente se arruma, vem para a igreja. E ponto. Eu não falo de Deus para meus irmãos, para meus colegas, eu não falo de Deus aonde quer que eu estou, porque não cabe a mim falar isso. Eu não convido porque não cabe a mim convidar. Eu não prego para elas porque não cabe a mim. Isso é pastor que se vire. A responsabilidade é dele. Amados, Moisés tinha todas as desculpas e não convenceu Deus. Não convenceu, ele não conseguiu convencer Deus, porque Deus tinha um propósito para Moisés. A libertação do povo do Egito era para Moisés. Eu não sei qual o propósito de Deus, o que Ele quer que você faça nessa igreja. Vocês que estavam aí acompanhando a gente, orando, há mais 5, 6 anos aí. Qual o seu propósito, qual o seu lugar a ocupar aqui na igreja? Você já parou para pensar? Senhor, qual o meu lugar que eu tenho que ocupar na igreja? O Senhor tem levantado vocês, amados. O vento balançou, soprou. Muitas pessoas se foram. Vocês continuam. Porque a gente pensa assim, meu Deus, por que eu estou aqui ainda? Já pensou, já parou? Talvez você já cantou, talvez você já teve várias ideias. Eu posso fazer isso na igreja, eu posso fazer aquilo. Mas é cansado, eu não vou ter tempo para isso. E eu te falo nessa noite, não fuja da responsabilidade. Não fuja mais. Não fuja do que Deus tem propósito. Depois de todas as desculpas, Moisés fez o que Deus pediu. Ele foi lá e é um exemplo para nossas vidas. Depois de todas as desculpas, Deus falou, olha Moisés, eu sou o que sou. Eu que faço a boca do homem, eu que faço o mudo, surdo. E todas essas coisas, Moisés falou assim, não tem para onde eu correr, eu vou ter que ser eu mesmo. Imagina Moisés já estava no seu cantinho, casado, seus filhos, seu sogro, apacentando a ovelha ali tranquilo. Eu lá quero mexer com aquele povo do Egito, tão tranquilo, tão confortável, seu cantinho. Vem Deus, para que eu fui lá, por curiosidade, ver o que estava acontecendo com aquela sarça? Por que, meu Deus, eu fui aqui? E quantas vezes a gente fala assim, para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Amados, a Bíblia diz que Deus capacita os escolhidos. Deus, Ele capacita você. Se posicione, se posicione. Quantas vezes Deus fala comigo, se posicione, Tenilza. Essa igreja precisa de você. Às vezes eu choro, amados. Porque eu falo para Deus, mas Deus, eu não tenho tempo, Deus. E o Senhor tem falado comigo. E, amados, eu sei que cada um de vocês, Deus tem falado, eu vejo isso. E é hora de erguer esse momento. Se eu fosse, é hoje que você vai falar. E eu falei, eu não vou falar hoje, Deus. Outro dia eu falo. E hoje uma guerra espiritual tão grande. E eu falei, não é hoje. E por fim ele estava sentindo dores. Eu falei, seu irmão, você quer que eu fale hoje? E eu querendo que ele falasse, não precisa não. Ele falou, você vai falar mesmo? E aí eu já tinha essa palavra há muito e muito tempo. E, amados, e voltando aí na palavra de Deus, diz em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece.
Às vezes, as pessoas pregam muito assim, aonde colocar a minha mão, abençoado serás. O Senhor falou isso. Onde colocar as suas mãos, abençoado serás. Aí a gente pensa logo em quê? No trabalho. Ai, colocar minhas mãos ali vai ser abençoado. E nós somos mesmo. Eu vejo sim, aonde que eu coloco as mãos, o Senhor tem me abençoado e eu louvo a Deus por isso. Mas nós não pensamos no lado espiritual. Porque se eu colocar a minha mão ali, vai ser abençoado. Porque é a palavra de Deus. Se eu pegar na obra do Senhor, vai ser abençoado, porque a Bíblia disse isso. E diversas outras promessas. Nós não podemos aposentar, amados. Nós não podemos aposentar de Deus. Não tem aposentadoria enquanto você estiver aqui na terra. O ID é você que tem que cumprir. O ID é você que tem que cumprir. Então, olha para dentro de você nessa noite. Reflita o que o Senhor tem para você. Você pode pensar, Moisés tinha todas as desculpas. Uma das desculpas que Moisés tinha e que nós temos é falar para Deus, eu não sou pesado de língua, Deus. Eu sou pesado demais, eu não sei falar. As pessoas não vão acreditar que é Deus que fala comigo. As pessoas podem acreditar, não vão acreditar em mim, que foi Deus que falou. E você vai ter essas desculpas, eu não tenho tempo, Deus, eu não tenho capacidade. Ah, Deus, não é para mim essas coisas, deixa outra pessoa. Aí, por fim, você fala para Deus, ah, Senhor, envia qualquer outra pessoa, menos a mim. Você vai falar, menos a mim, Senhor, porque eu não quero. Mas eu te falo mais uma vez nessa noite, não deixe que a ira de Deus venha sobre a sua vida. Não deixe que a ira do Senhor venha sobre a sua vida para você tomar uma atitude. Parece o inimigo faz desse jeito conosco, ele deixa tudo bem, tudo confortável, para você acreditar que é Deus. Olha só, eu deixei de fazer as coisas e Deus continua me abençoando, eu estou no caminho certo. É cilada. É cilada do inimigo. Às vezes você pode falar assim, mas está tudo dando certo comigo e eu nem estou mais fazendo nada para Deus, eu só oro e leio a Bíblia, já está bom demais. Porque eu continuo recebendo as bênçãos. Cilada do inimigo. Porque ele quer que você realmente deixe Deus. Deixa Deus. E quanto mais distante de Deus, melhor. Nem que Ele te dá um mundo, nem que Ele te ofereça um mundo, mas que em troca você deixa Ele, que deixa Deus. Só isso. Ele só quer uma coisa da sua vida, que você deixa Deus. E amados, não caia na cilada do inimigo. A Bíblia diz que ele anda em derredor para ver quem ele possa tragar, destruir. Aí depois, quando você estiver bem longe de Deus, ele vai te aparecer. Ele fala, eu que te dei, agora você vai fazer o que eu quero. Então vamos vigiar, vamos orar, vamos clamar, para que Deus venha nos fortalecer e dar o espírito de ousadia, para que nós possamos ter ousadia, ter coragem de sair. Vou convidar. Hoje eu vou convidar, eu quero pelo menos uma pessoa aqui. Hoje eu vou falar, eu vou insistir. Me faz lembrar quando a gente estava bem nesse dia, 2013. E nós estamos desesperados, pedindo a Deus uma direção. E aí Deus mostra para o pastor uma palavra e confirma comigo a mesma palavra. Eu nem sabia. Eu ainda falei assim, olha, eu vou pegar outra Bíblia, porque a minha está bem marcada. Eu vou abrir e Deus vai falar comigo. E Deus falou assim, alarga as fronteiras. Eu falei, irmão, Deus, eu não quero igreja não, Deus do céu. Eu ainda falei para Deus, Deus me livre. Não é isso que eu quero. Eu falei, desse jeito, Deus me livre, é melhor ficar onde que eu estou. Porque a gente não quer trabalho, a gente quer bem-estar. A gente não quer trabalho, a gente quer bem-estar, confortável. E nesse dia que o Senhor falou conosco, e Elias falou assim, eu não vou mais, vou orar aqui em casa. E eu falei, meu Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, não, permaneça onde você está. Porque para mim, deixar algo que eu vivi mais de 30 anos foi pesado. Foi difícil.
Foi toda a minha vida, a minha infância, a minha juventude. Eu vivi todo esse tempo na igreja. E quando eu pensava em sair, eu chorava. Eu falei, meu Deus, faz isso comigo não, meu Deus. Convence esse homem que não é o nosso lugar. E Deus falava, não, larga as fronteiras, é aqui. E por mais que a gente teme com Deus, amados, por mais que você faça como Moisés, põe todas as dificuldades, Deus tem um propósito na sua vida. Por mais, talvez você vai ter que sofrer, se não obedecer. Mas Deus quer cumprir o propósito. Quer cumprir propósito. Não adianta você falar, eu não vou. Eu não vou, não é comigo, que se vire eles. Deus tem um propósito. Deus teve que falar, olha Moisés, não tem Arão, teu irmão, levita? Não tem ele? Então, ele sabe falar fluentemente. Então, leva ele e vai falar para você. E quando você lê a Bíblia, nem tanto Arão falou por Moisés. Todas as dificuldades que ele teve, nem tanto. E Moisés foi um grande líder, amado. Um grande líder, que liderou aquele povo. E tirou aquele povo do Egito. Então, não sei quem você vai ter que tirar do Egito, qual a sua dificuldade. Mas uma coisa eu sei, que o propósito de Deus não muda. Ele não muda os propósitos. Se Deus quer você cantando aqui na igreja, Ele vai te puxar. Ele vai te puxar de novo. Talvez você fale, Deus, eu não tenho tempo de ensaiar. Não, meu Deus, misericórdia, que dia que eu vou cantar? Ou o Senhor quer você ministrando, ou o Senhor quer, tem as crianças na igreja que precisam de pessoas. Tem tanta coisa, amados, na igreja. Parece que a gente está tão pequenininho, mas Deus quer fazer-nos grande. Eu tenho certeza disso. E talvez nas suas promessas de final de ano, nos seus propósitos, talvez você nem incluiu a igreja. Talvez você fale, Deus, eu vou ser mais espiritual. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Mas não colocou assim, esse ano eu vou sair do meu aconchego e vou arregaçar as mangas e vou voltar. Às vezes a gente prega assim, mas vou voltar, mas muitas vezes nós já estamos tão longe da igreja. Porque tanto faz se eu ir ou não ir. Tanto faz. Deus já não fala mais. No seu cantinho, Deus está falando, mas você está temando. Não, é só pensamento. E nessa noite, eu convido o Júlio César, nós vamos louvar o Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Pode pôr de pé. Feche os seus olhos. Vê qual é a desculpa que você está dando para Deus. Qual dessas desculpas, talvez não é nenhuma das de Moisés, mas tem dado diversas outras desculpas. Porque a igreja não cresce, meu Deus. Eu pergunto para Deus por que a igreja não cresce, aí Deus fala, você está trabalhando na igreja? E aí você pode falar assim, por que a igreja não cresce, Jesus? Você está lá cantando na igreja igual você cantava? Você está lá na igreja fazendo planos, falando, pastor, vamos planejar o 2023, pastor. Eu tenho essas ideias. O que você colocou de propósito 2023? Amados, é tempo de renovo, nova época, novo tempo. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. E que cada ano a gente tem uma nova esperança. Amém? Vamos louvar o Senhor. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e
deixa a chuva descer. Abre o seu coração nessa noite. A terra seca está aqui. Aleluia, Jesus. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água Descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. deixa a água descer, Deixa a chuva molhar. encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Jesus. Glória seja o teu nome, Jesus. Derrama sobre nós, ó Deus. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, meu Deus. Derrama sobre nós, meu Deus, o teu Espírito Santo, ó Deus. Espírito de ousadia, meu Deus. Espírito de coragem, Senhor. Espírito de Deus. Venha tomar essa igreja, Senhor. Para que vidas possam ter coragem, Jesus, de falar do teu amor, Deus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, se posicione diante do Senhor. Tire todas as desculpas, porque Deus não vai fugir do propósito. Deus, Ele não vai tirar o propósito que Ele tem na sua vida. Não deixe que a ira do Senhor se levante sobre você. Não deixe, não permita. E volte-se para o Senhor. Volte-se para a casa do Senhor. Amém? Que essa palavra possa estar no seu coração. E que não seja somente apenas esse dia, mas seja propósito. E eu sei que o Senhor trará planos. Você vai falar, Tenilson, eu tenho planos para essa igreja. Eu tenho propósito. O Senhor tocou no meu coração. E eu vou com fé em Deus, assim como o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, Ele fala com você. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.
Mensagem 33.